Revista Justiça Entrevista. Vamos falar agora sobre a evolução dos direitos das mulheres no direito de família. Eu converso agora com a advogada especialista em direito de família e sucessões, Ana Brocanello. Doutora Ana, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite novamente. Doutora Ana Brocanello, estamos na Semana da Mulher, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Já os nossos parabéns para a senhora. Eu já começo perguntando, afinal, qual a principal conquista da mulher dentro do direito de família? Obrigada, Sérgio, pelas felicitações. Nós temos aí grandes áreas, né, grandes modificações, se nós pegarmos desde 1977, com a promulgação do divórcio. Antigamente a mulher era dependente, inclusive, do CPF do marido, né, Sérgio? Então havia muita desigualdade dentro das relações familiares, as mulheres tinham menos direitos que seu cônjuge, tida até mesmo como concubina nos casos de união estável, muitas vezes ali preterida nos segundos relacionamentos. E a partir da promulgação do divórcio nós temos grande evolução dentro da questão de partilha de bens, reconhecimento da união estável do companheiro, né, ela como companheira. Nós temos aí a questão da guarda, uma igualdade entre pais e mães. Nós temos também a questão dos alimentos, né, como que fica essa questão do sustento dos filhos. E nós temos principalmente na vara da violência doméstica, grande evolução com a Lei Maria da Penha e agora recentemente com a Lei do Stalking. Doutora Ana Brocanello, podemos dizer então que, como a senhora mesmo citou, né, o divórcio direto à emenda 66 de 2010 pode ser considerado então um benefício para as mulheres? Sim, porque a partir de então não se discute mais o divórcio culposo, aquele onde se discutia quem tinha culpa, onde muitas vezes aquele ex-companheiro, aquele cônjuge ameaçava a mulher a tirar a guarda dos filhos, como se aquilo fosse super simples. Havia ali uma imposição pela liberdade dela, né? Muitas vezes ele ia embora, deixava ela para trás, e pela liberdade dela ela acabava perdendo também na questão da partilha de bens. Ela não via reconhecidos seus direitos, dificilmente a gente tinha uma partilha igualitária. E a partir do momento do divórcio direto, que a gente né, e não se discute a culpa ali dentro, se facilita onde ela acaba tendo um poder de, ao entrar com um divórcio litigioso, ver decretado não só o fim do vínculo jurídico entre ela e o seu ex-marido, mas também preservado seus direitos sobre a partilha, dependendo do seu regime de bens. Vamos a um outro assunto em relação à guarda, doutora Ana Brocanello. Quando o processo é litigioso, podemos dizer que há vantagens para as mulheres ou não? Então, justamente nessa questão da guarda, né, de não se discutir culpa, antigamente elas perdiam, né, ficavam ali à mercê. Hoje a guarda compartilhada, ela tem um equilíbrio, ela procura um equilíbrio entre os genitores, entre os pais, né, daquela criança. Então ela põe em pé de igualdade o homem e a mulher ali dentro. Existe sim a questão da alienação parental, que é uma lei feita muitas vezes por esse domínio das mulheres dentro da maternidade, dentro da guarda, mas elas também protegem essa mulher de ser tida, como nós muitas vezes escutamos dentro do direito de família, de ser a louca, simplesmente porque ela quer ver preservados seus direitos, ela faz buscar aquele divórcio, ela que deu o primeiro passo, né, pela sua liberdade após aquele casamento falido. Então, por isso, ela acaba tendo preservado ali com a lei que a guarda seja equilibrada e também fazer com que aquele ex-marido, que aquele ex-cônjuge, e que continua sendo genitor da criança, tenha a obrigação de cumprir com o seu papel perante a sociedade. E a alienação parental, doutora Ana Brocanello, seria uma contradição já ao matriarcado já instaurado, já que temos a questão que envolve a guarda das crianças, a alienação parental, tantos debates, tantas ações judiciais contestando, afirmando que um pratica alienação parental? Não, o que nós temos, ela não é contraditória, muito pelo contrário, né? Ela é uma complementação à questão das guardas, da guarda, que ela deixa bem claro quais são as regras, né, a serem feitas, desde que um não pode fazer alienação.
existia, sim, antigamente, muito mais enraizado a questão, às vezes, de usar, né, os filhos contra aquele companheiro, aquela companheira, né, como uma forma de punição. Hoje, ao ter essa lei, ter este controle, a gente acaba tendo aí uma amenização dessas situações, de não se utilizar. Filho não é objeto, filho não é posse de um lado, não é do outro, né, deverá ser criado ali à luz da igualdade pelo pai, pela mãe, já é comprovada a necessidade para a formação do ser humano de que ambas as bases estejam ali presentes. Então, nós temos ainda, assim, uma questão de que, teoricamente, mãe ainda é melhor para criar, uma questão do domicílio fixo, na grande maioria, ainda ser feminino, mas ela também hoje traz um equilíbrio aí para os pais que querem exercer esse papel, querem estar presente na criação dos filhos, demonstrando, sim, o interesse da criança, e não à luz de gênero, né? Seja por homem ou para mulher, por ser mãe, você ter ali aquela questão de sou mãe, então estou acima de todo, do bem e do mal, acima de todas as coisas. Não, existem regras hoje a se permitir, e ela não é uma contradição ao matriarcado, ela sim é uma complementação e até uma segurança para que aquela mãe tenha ali obrigado aquele pai, como eu disse, já cumprir o seu papel perante seus filhos e a sociedade. Doutora Ana, e a pensão alimentícia, como fica essa questão dos alimentos a serem pagos pelos genitores? Ainda existem desigualdades de ganhos mensais? O que a senhora pode dizer sobre esse ponto? A pensão alimentícia hoje, dentro da questão, ela traz, né, o equilíbrio da necessidade e da possibilidade, então ela também vai verificar a possibilidade daquela mãe. Ela dá também uma garantia, ela tem hoje ferramentas próprias para a cobrança, para que aquele pai também não deixe de contribuir, mas também a obriga a estar ali. E a pensão entre casal, né, que essa a gente estava falando da pensão alimentícia entre filhos, mas a entre casal também faz com que a mulher não tenha ali como pensão vitalícia a obrigação do ex-marido sustentá-la. Vai ser analisado caso a caso e vai ser verificado a necessidade, um tempo e a razoabilidade daquela situação. Ainda protege, Sérgio, as pessoas menos favoráveis, aquela senhora que nunca trabalhou e que vem a ter o divórcio decretado depois, ali já quando entra na terceira idade, óbvio, vai protegê-la, mas também vai colocar naquela pessoa de 30 anos a necessidade ali do sustento próprio. E como se faz essa comprovação que aquela pessoa passou sendo todo o tempo que era casada, submissa ao marido, que não permitia que ela trabalhasse, que não permitia que ela estudasse, por exemplo? Como provar isso judicialmente? Desculpa, Sérgio, está muito baixo, não consegui te escutar. Vamos lá. Me escuta. Por favor, colocar um pouquinho mais de som? Está me ouvindo bem agora? Melhorou? Não, ainda continua muito baixo. Nosso técnico está providenciando, mas eu pergunto para a senhora a questão de como comprovar judicialmente uma pendência, uma dependência que aquela mulher tinha do marido, que, por exemplo, não deixou estudar, não deixou trabalhar. A necessidade, por exemplo, a necessidade você comprova, por exemplo, dependência no imposto de renda, você comprova através da sua carteira de trabalho que você não trabalha, demonstra muitas vezes as pensões mais duradouras, aquelas que a gente tende, não são vitalícias porque a pensão sempre busca aquele momento, né? Então é a análise do momento, da possibilidade de quem está prestando, da necessidade de quem está recebendo, então ela está em eterna constância e passível de revisão. Mas você demonstra, por exemplo, uma situação de saúde, né? Ou até mesmo por uma idade avançada, você vai fazer esse conjunto probatório, conta conjunta, ou mesmo ela pode servir como complementação, ela não precisa ser a sua fonte geral de renda, ela pode ser uma complementação. Por exemplo, aquela mulher tem um salário mínimo de pensão, de aposentadoria e vai necessitar de uma complementação daquela renda. Então, você demonstra a renda da outra pessoa, né, do ex-cônjuge, e acaba demonstrando que você tem uma necessidade, às vezes com plano de saúde, moradia, às vezes com alimentação mesmo, de X por mês, e o que você ganha, por exemplo, como salário mínimo de aposentadoria é insuficiente. Então, aquele ex-companheiro, aquele ex-cônjuge vai ser obrigado a te fornecer essa complementação de renda
até que essa situação tenha uma nova vertente ali, né? Ou você começou a trabalhar, ou aquela situação de saúde passou, ou até mesmo tem uma renda complementar, por exemplo, através da partilha de bens, porque às vezes você não tem renda, mas tem bens, e aquele bem vai ser possível de te gerar uma renda, por exemplo, como aluguel. Então, é análise de caso a caso e de daquele momento que você precisa ou não daqueles alimentos. Doutora Ana Brocanello, estamos falando do direito de família, mas estamos acompanhando, infelizmente, várias notícias sobre mulheres que são assassinadas, os casos de feminicídio, mas, e na opinião da senhora, como está essa proteção da mulher dentro da esfera criminal? Realmente é lamentável que em pleno 2023 a gente tenha tantos casos de feminicídio, perseguição em relação a gênero, principalmente daquela pessoa que divide a cama, o teto, que muitas vezes é pai dos seus filhos. Mas nós temos aí a grande evolução com a Lei Maria da Penha, com as medidas protetivas vigentes, aqui no estado de São Paulo, com as delegacias das mulheres extremamente atuantes, passíveis que você hoje consegue fazer um boletim de ocorrência online e consegue essa medida protetiva. Então nós vemos uma evolução bem grande com a tipificação a partir de 2020 do crime de feminicídio, que antes era considerado um homicídio, então a gente não tinha as estatísticas disso, e a partir do momento que a gente tem, a gente fica tão chocada com esses números, mas nós também aí vemos um grande combate da justiça a esse tipo de violência, não só física, né, Sérgio, mas também psicológica, econômica e até mesmo a questão financeira da situação. Principalmente também vemos muitos casos de relacionamentos abusivos, doutora Ana. Sim, ultimamente eu acho que parece assim, parece que todo mundo vive, né? Na realidade, ele sempre existiu. Se nós às vezes pararmos para pensar no relacionamento dos nossos avós, de alguma tia com um pouco mais de idade, se a gente pegar dentro às vezes da nossa própria casa, né, nos relacionamentos que tiveram nossos pais, nós vamos falar, nossa, tem muito das características de relacionamento abusivo. O que nós aprendemos a partir de agora foi diagnosticar esse tipo de caso e a combater, a entender que não somos obrigadas a passar por isso, a nos manter dentro de um relacionamento dessa maneira e ter ferramentas, não só psicológicas, como jurídicas para combater isso. Mas é lamentável realmente, como eu disse, a quantidade hoje de relacionamento abusivo e de violência doméstica ainda existente. Doutora Ana Brocanello, na opinião da senhora, as mulheres, elas estão mais protegidas até de uma forma geral pelo Poder Judiciário? Eu acho que a gente tem aí uma grande visibilidade, ainda não está da maneira adequada com as ferramentas. A questão aqui não é o judiciário nos proteger, é ser feito uma base, um serviço de base a partir da educação do menino, né? Como nós educamos os nossos filhos, de entender que nós temos que educar as nossas meninas para serem independentes economicamente de qualquer pessoa, seja ela dos seus pais, seja ela dos seus companheiros e maridos, e criar também homens que não sejam dependentes funcionais daquelas mulheres, né? De que eles entendam que o lar é dos dois, de que a ajuda é dos dois, de que os filhos, as criações e os serviços domésticos são dos dois. Então eu acho que vem mais da base do que necessariamente. O judiciário tem cumprido o seu papel com as leis que a gente tem tido, tanto na esfera criminal quanto na esfera do direito de família e nas proteções das relações que são tão mutáveis a cada ano. Eles acompanham, são direitos dinâmicos. O penal um pouco mais devagar, mas o direito de família é um direito muito dinâmico diante das novas formações de família, diante das novas situações, mas nós temos que começar da base. Muito obrigado pela participação, doutora Ana Brocanello, advogada e especialista em direito de famílias e sucessões, falando conosco aqui sobre a evolução dos direitos das mulheres no direito de família. Doutora Ana Brocanello, mais uma vez, obrigado, e as suas considerações finais para a data do dia 8 de março. Eu que agradeço, lembrando a todos, parabenizo aí a todas as mulheres, mas lembrando a todos que nosso dia, todos os dias, quando a gente levanta pela manhã, dá conta de uma casa, põe os filhos para a escola, vai trabalhar, volta, ainda tem às vezes carga dupla, tripla. Quantas mães são mães solos, né, que criam ali seus filhos?
Então, nossos dias são todos aqueles dos quais a gente faz valer a nossa vontade, o nosso coração na criação dos nossos filhos, dos nossos amores.